Então, bora aqui, meus amores. Começaremos hoje... A ponta é esquisita, né? Entendeu? Começaremos hoje com nossa temática da noite importante, que é nossa amiga hidrostática. O primeiro conceito importante que nós temos que ter em mente é o conceito de densidade. Beleza? Densidade vai ser o quê? Por definição, vai ser massa sobre volume. Esse conceito a gente vai usar muito em prova, tá? E olha que interessante. Vocês vão encontrar a densidade, ou ainda, um termo muito parecido chamado de massa específica. Que vai ser o quê? Ambos são, por definição, a razão da massa sobre o volume. Beleza? E olha que interessante, meus amores. Densidade é a massa sobre volume. Agora vamos imaginar o seguinte. Que nós tenhamos o seguinte. Professor, mas é a mesma merda? Não, não é a mesma merda. E eu vou te mostrar no contra-exemplo por que não é. Olha só. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo mais didático do mundo para vocês entenderem isso, tá bom? Da rosca. Que vai ser o exemplo da rosca. Imaginemos o seguinte. Quando eu falo em densidade, eu me refiro o quê? A massa sobre o volume total. Quando eu falo em massa específica, eu me refiro o quê? A massa sobre o volume ocupado pela massa. Então, olha a sutileza, a diferença. Quando eu falo em massa específica, densidade, eu me refiro o quê? A toda a massa, inclusive toda a massa dividida pelo volume. E esse volume aqui também leva em consideração a parte vazia. Quando eu falo em massa específica, é a massa sobre apenas o volume ocupado pela massa. Beleza? Ah, professor, então essa que é a diferença? Sim, essa que é a diferença. Mas olha só, uma coisa muito importante para vocês é o seguinte. Que é porque, meu professor, mas esse corpo aqui, eles são ocos. E se eles não fossem oco, como que você faria? Se fosse oco, seria o quê? Praticamente a mesma coisa, ok? E aí, meus amores, como que a gente vai... O que a gente tem que saber sobre isso? A primeira coisa que tem que saber é como converter gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metros cúbicos. De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente faz? Multiplica por 10 ao cubo. Daqui para cá, a gente faz? Divide por 10 ao cubo. Beleza? Isso aqui, gente, é a unidade que faz parte do sistema internacional. Isso aqui, não. Isso aqui, vocês também vão ver como quilograma por litro, ok? Então, se você tem que entender o seguinte, o seu padrão internacional é o sistema internacional. Beleza? Esse é o seu padrão universal de resolução. Você precisa trabalhar nesse modelo aqui, beleza? Vamos lá. Uma coisa importante para vocês é o seguinte. É vocês perceberem que a consequência direta disso aqui é a formação de pressão. Pressão. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é a definição. Como que a gente calcula a pressão? A gente pega a força e divide pela área. É um dos métodos. Só toma cuidado, tá, gente? Quando a gente fala que pressão é força sobre a área, tem muita gente que acha que é a força, qualquer força. Não. É somente a força perpendicular à superfície sobre a área. E
Outra definição muito importante é a definição do teorema de Steven, que eu já falei para vocês anteriormente, que fala que a pressão assumida é igual à pressão ambiente mais dGH, beleza? Isso aqui, meus amores, é a pressão hidrostática. Isso aqui é a pressão ambiente. O que essa pressão ambiente significa? Ela pode ser três coisas. Essa pressão ambiente, ela pode ser a pressão atmosférica. Essa pressão ambiente, se o recipiente ele estiver aberto, essa pressão ambiente é a pressão atmosférica. Se o recipiente estiver fechado, essa pressão ambiente é a pressão do gás contido lá dentro. E se esse ambiente estiver no vácuo, a pressão ambiente é nula. Beleza? Guardem bem isso. Uma coisa importante que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, que no caso específico de gás, isso aqui é muito importante, eu já falei com vocês em outros momentos, vocês ainda podem contar a pressão de um gás perfeito. Beleza? A pressão de gás perfeito, muitas das vezes o PV igual a NRT para sistemas qualquer, ou Povotó para PVT para experimentos fechados, esses dois aqui, meus amores da minha vida, eles são para gás perfeito. Ué, professor, a hidrostática vale para eles? Tome cuidado. A hidrostática, ela trabalha com fluidos. O que são fluidos? Líquidos ou gases, ok? Quando for apenas líquido, você usa somente a hidrostática. Quando for gás, você pode usar a hidrostática e as equações de gás perfeito. E você pode encontrar muitas questões que vão estar correlacionadas com isso, beleza? Ok? A primeira aplicação que nós temos disso aqui são os vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? E o que vai ser o vaso comunicante? O vaso comunicante, por definição, é o conjunto de recipientes interligados. Gente, olha só, você olha na sua prova, você encontrou um vaso comunicante, é muito fácil você perceber a estrutura do vaso comunicante. Ele vai ser uma estrutura assim, ó, eu tenho um recipiente, eu tenho outro recipiente e esses recipientes estão interligados. Isso que é um vaso comunicante, beleza? Eu vou ter um conjunto de recipientes interligados. Eu falei para vocês aqui, não uma questão disso, mas eu vou fazer uma ilustração disso aqui, tá, gente? Aqui, ó, temos aqui, por exemplo, dois líquidos, um líquido verdinho, que pode ser o que, gente? O mijo do Hulk. E um líquido laranja, por exemplo. Como que você resolve a questão de vasos comunicantes, meus queridos? Simples. Tu vai resolver seguindo a seguinte estrutura aqui, ó. Atenção à estrutura. Que é uma técnica de resolução que eu desenvolvi, que geralmente funciona muito bem. Primeira coisa, você tem que fazer o seguinte, gente. Identificar os pontos de separação. Como assim, professor, identificar os pontos de separação? Por exemplo, aqui eu vi para vocês vários líquidos aqui, ó, bonitinho, certo? Os pontos de separação são quem? Esse
esse. Esses são os pontos de separação. Identifiquei eles. Próxima etapa. Pegar o mais baixo. O mais baixo vai ser esse? Não. O mais baixo vai ser esse? Não. O mais baixo vai ser esse? Vai. Próxima etapa. Procurar o ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? Vai ser o ponto que eu vou chamar didaticamente do ponto que possui o quê? Mesma altura. Por exemplo, o ponto de equivalência desse ponto aqui, que é o mais baixo, vai ser um ponto do outro lado. Então, etapa 1. Identifico os pontos de separação, pego o mais baixo e monto pontos de equivalência. Como esses pontos possuem mesma altura, eles possuem mesma pressão. Quando você fizer essa estrutura de resolução, a sua vida muda. A propósito, rapidinho, isso aqui, deixa eu até mudar de cor aqui, é uma aplicação direta do teorema de Stevens, que é uma aplicação direta. Isso aqui é uma aplicação direta do teorema de Stevens. Por exemplo, a já perguntou isso para vocês. E aí, meus queridos, vamos lá. Pressão. Isso aqui. Outro caso importante, gente, é o princípio de Pascal. Como nós já antevemos aquelas questões, o princípio de Pascal, ele é basicamente o que, gente? Uma aplicação direta do que? Uma consequência direta do princípio de Pascal é a prensa hidráulica, como alguém já falou aí anteriormente. O que vai ser uma prensa hidráulica? Eu não sei como vou explicar isso para vocês de forma muito simples, não. Mas, basicamente, ela vai ser um dispositivo que vai ter uma estrutura de um lado. Cadê? Vai ter uma estrutura do lado. E do outro, ela vai ser algo assim, ó. Isso aqui é uma prensa hidráulica, beleza? O que fala o princípio de Pascal? Ele fala o seguinte, que toda vez que eu acrescentar pressão desse lado, ó, acrescentei pressão do lado 1, essa pressão acrescentada em 1 vai ser transmitida integralmente para o lado 2. Beleza? O elevador de carro é um bom exemplo. O êmbolo da seringa, quando você injeta a pressão na pessoa, é um bom exemplo. Por isso que a injeção da seringa não pode ser muito rápida, senão você pode estourar uma artéria. A pressão acrescida de um lado é transmitida integralmente a todos os pontos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. E o último conceito que a gente vê é o teorema de Arquimedes. O teorema de Arquimedes, ele que vai ser responsável pela criação do empuxo. Ele fala num fluido. O que é um fluido, gente? Fluido é tudo que é líquido ou gás. Não é, tá? Líquido ou gás, porque líquido e gás não existe. Num fluido, líquido ou gás, existe uma força para cima, denominada empuxo. E como calcula o empuxo, gente? O empuxo ele vai ser o quê? O empuxo ele vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Empuxo é a densidade do líquido, gravidade, volume deslocado. Aquele momento do som da aula. Vou esperar um pouquinho. São 7 segundos, acabou. 7 segundos. Sempre assim, 7 segundos. Eu contente com essa live. Vamos embora aqui. Isso aqui vai ser a densidade do líquido, tá? Eu chamo de líquido, mas pode ser gás, tá? Só porque é força do ar, tá, gente?
Que é muito comum você ver hidrostático com líquido. Então, D vai ser a densidade do líquido. E ou gás, tá? Ou gás, tá? E o V é o volume deslocado. O volume deslocado. O que é o volume deslocado? De forma bem simplista, o volume deslocado é o volume submerso. É o volume que está embaixo do líquido, tá, gente? Se eu, porventura, falar de água, é só a força do ar, tá, gente? Eu gosto do seguinte exemplo, ó. Tem aqui, ó, um recipiente. Tem isso aqui que parece cocôzão. O volume deslocado vai ser o volume que está o quê? Aqui embaixo. Isso é o volume deslocado. E aí a gente tem que fazer algumas observações importantes. Que é o seguinte. Se o corpo estiver totalmente imerso, isto é, totalmente imerso no líquido, a gente tem que saber o quê? Que o volume deslocado é o próprio volume do corpo, beleza? E agora uma observação muito importante, algumas observações muito importantes que você que tem em mente, que, por exemplo, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Lembre-se que nosso padrão é resolver isso. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 metro cúbico. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, que é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. E isso pode ser, esse que é a mágica do processo. Você simplesmente, vocês podem contar que isso vai acontecer na prova. E o que você não pode fazer? Errar esta merda. Ok? Beleza? E aí vamos dar sequência aqui para vocês. Uma coisa muito importante que tomar cuidado é o seguinte. Aqui, ó. 4. Quando a gente fala para vocês o seguinte. Isso aqui é porque isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra parada. Isso aqui é parada interna. Aqui, meus amores. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o teorema de Arquimedes, uma coisa que tem que falar para vocês, que é muito importante, são os problemas de flutuação. O que vai ser a flutuação, beleza? Quando eu vou ter um corpo, e esse corpo, por exemplo, está flutuando, quer dizer o quê? Que eu vou ter uma força apontando para baixo e eu vou ter uma força apontando para cima, beleza? Uma força para baixo e uma força para cima. A força que aponta para baixo, em geral, é o peso. A força que aponta para cima é o empuxo. Então, quando o corpo está flutuando, o peso ele vai ser igual ao empuxo. Tranquilo? Aqui, ó. Peso é igual a empuxo, beleza? Mas só que tem um problema. Isso aqui tá soltinho, ó. Tá soltinho esse quadro. Tem um problema. Muitas das vezes não é interessante a gente fazer dessa forma. Às vezes é bizu você fazer o quê, gente? Usar uma manipulação que eu didaticamente chamo de fórmula hidrostática do peso. Que é o seguinte, em vez de eu escrever o peso como massa vezes gravidade, eu posso escrever essa massa de outra forma, como sendo, atenção, densidade do corpo, gravidade, volume do corpo. Pessoal, mas por que isso? Porque é útil. Porque massa é densidade vezes volume. Professor, mas então vai ficar igual a fórmula de empuxo? Essa fórmula aqui, se você não tiver cuidado, você simplesmente... Isso aqui são a mesma coisa? Não. Isso aqui refere-se ao líquido. Densidade do líquido ou do gás, gravidade, volume deslocado pelo líquido ou pelo gás. Se eu falo em corpo, é a densidade do corpo, gravidade e volume do corpo. Tome cuidado com isso, tá, gente? Porque isso aqui pode acontecer. E se te acontecer, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Não confundam, tá, gente? Densidade do líquido ou do gás, volume deslocado pelo líquido ou pelo gás. Aqui,
densidade do corpo, gravidade, volume do corpo. Observação muito perigosa e importante. Tomem cuidado com algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, meus amores. Interessante. Tomem cuidado com algumas expressões que vão te trazer problema. Por exemplo, se eu falo que o corpo ele tem tantos por cento imerso. Se eu falo que o corpo está imerso. Imerso quer dizer o quê? Que ele está dentro da água, do líquido. Emerso, fora da água, do líquido. Ok? Por que isso é um problema? Só me interessa o volume deslocado. Só me interessa o volume imerso. Se ele fala que está imerso, foda-se, você calcula o imerso. Porque só me interessa o imerso. O peso aparente, que o nosso amigo fez a questão, eu particularmente não uso muito o conceito de peso aparente. O peso aparente, por definição, ele vai ser o peso menos o empuxo. Eu não gosto muito desse conceito não, tá? Dá pra gente fazer sem ele. No recipiente cilíndrico, a área, beleza? A gente sabe que pressão é força sobre área. Então a gente sabe que força vai ser o quê? Massa vezes gravidade, não é isso? Beleza, beleza, beleza? Só que nós temos um probleminha difícil de resolver. Nós não temos quem, meus amores? O que está faltando aqui? Temos que mexer na unidade. 408 gramas em quilos vai dar quanto? 408 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. E quanto que vale a área? A área vale quanto? 3 vezes 10 elevado a 2. De centímetro para metro são quantas casas, meus amores? 2 por estar ao quadrado, 4. Beleza? Tranquilo? Então vai ficar o quê, gente? Pressão é igual a mg. Quanto que vale a massa? 408 vezes 10 elevado a menos 3 quilos. Não é isso? Sobre vezes a gravidade, que é 10, sobre a área, que é 3 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Vai ficar o quê? 408 divididos por 3, 136. Beleza? E as potências? Vamos lá. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 1, repito a base sobre os expoentes. Menos 3 com 1, menos 2. Dividido por quanto? 10 elevado a menos 4. Repito a base e subtraio os expoentes. Vai ficar menos 2 menos menos 4, mais 4 mais 4 menos 2, 2. 13.600 Pascal, que é o mesmo que Newton por metro quadrado. É claro que a gente não precisava terminar de fazer a conta para saber disso, né, gente? Basta a gente perceber que essa divisão aqui dava 136. E a única resposta que tinha 136 era a letra A de amor. Beleza? (59) Em hidrostática, a pressão é uma grandeza. Letra. Bora, gente. Letra C é uma grandeza escalar
inversamente proporcional à área, beleza? Sessenta. Desejando-se medir a pressão de um gás contido em um bujão, um técnico utilizou o barômetro de mercúrio, de tubo fechado, como indica a figura a seguir. Considerando a pressão atmosférica igual a 76 centímetros de mercúrio, quanto que vale a pressão do gás em centímetros de mercúrio? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. É uma questão bem tranquila, tá, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui, cadê a Rita? Aqui, ó. Beleza? Então, olha só, meus amores. E são vasos comunicantes. Vamos ter que usar aquela saída de vasos comunicantes. Que vai ser o quê? Primeira etapa, procurar os pontos de... Aqui é vácuo, tá, gente? Aqui é vácuo. Deixa eu escrever aqui vácuo. Ó, vácuo. Aqui é o gás. Beleza? Procurar os pontos de separação dos líquidos. Beleza? Próxima etapa, procurar o ponto mais baixo, que é esse ponto. Procurar o ponto de equivalência, que é esse ponto. Igualar as pressões. Gente, olha que solução difícil que eu vou fazer. Desse lado aqui, nós temos o gás. Então, o ponto A vai ser a pressão do gás. No outro lado, eu vou ter o quê? Isso aqui, tudo vale 30, aqui vale 10, aqui vale quanto? 20. Então, por exemplo, a pressão, atenção, ele quer a pressão aqui em centímetros de mercúrio. Então, a pressão aqui vale quanto? 20 centímetros de mercúrio. Ok? Certo, amores? Essa é uma notação diferente. Como eu falei para vocês, a pressão em centímetros de mercúrio é uma pressão que ela mede literalmente a altura da coluna de mercúrio. Questão simples, questão de boa. Mas muita gente teria dificuldade nisso aqui na prova, beleza? Dúvida, senhores? 61. Um bloco de massa M em formato de paralelepípedo está exercendo sobre uma pressão P. Se o bloco for apoiado sobre a outra face com o dobro de área anterior, a nova pressão será de, vamos lá. Tu sabes que a pressão inicial, ela vai ser o quê? Força sobre área. Aí esse desgraçado, ele vai pegar esse mesmo bloco, vai apoiar
sobre uma superfície, só que essa superfície vai ter o quê? O dobro da área. Então, repara, a força é a mesma, apenas a área que está sendo o quê? Multiplicada por 2, porque ele falou que tem um dobro de área. Então, comparando uma coisa com a outra, isso aqui é a definição de pressão. Então, vamos ter o quê? Que a pressão linha é a pressão inicial dividida por 2. Letra bola. Beleza? Vamos lá. 62. No local, sobre a ação da pressão atmosférica, o estudante clima líquidos A e B em alturas diferentes, sugando parte do ar de dentro do canudinho do refrigerante, como está indicado na figura a seguir. Sabendo que a densidade do líquido B é 8 vezes a densidade do líquido A, podemos afirmar corretamente que... O que a gente pode afirmar corretamente sobre isso aqui, meus amores? Alguém tem uma ideia? Boa, a gente vai igualar a pressão. Então, a pressão de A é igual à pressão de B, porque eles são pontos de altura equivalente. A pressão de A vai ser o quê? Pressão atmosférica. Nesse caso não existe porque os tubos ele está sofrendo efeito de vácuo na boca do aluno. Então vai ser o quê? Densidade do líquido A vezes gravidade vezes altura de A. É igual a densidade B, gravidade, altura de B. Lembra? Só tem pressão atmosférica se ele for um tubo aberto. Mas as pressões iniciais são as mesmas, porque a gente pode cortar elas, beleza? A densidade A, eu não sei quanto vale. Vou chamar de dA. A altura de A. A densidade B, ele falou que é 0,8 dA. Então, a gente pode cortar dA com dA. E vamos ter que a altura de B é HA. O 0,8 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, a altura de B é 1,25 HA. Certo, senhores? Boa, Adriano. 63. Em um tubo em U, contendo líquido de densidade igual a 20 10 ao cubo, tem uma extremidade conectada a um recipiente, contém um gás e outra em contato com a área atmosférica, apresentando 10 a quinta. Após uma transformação termodinâmica nesse gás no líquido, em contato com o ar mesmo, fica 5 centímetros abaixo, beleza? A pressão final do gás em Pascal, em 10 elevado à quinta Pascal deverá ser de... Olha, meus amores, sem muito lenga-lenga. Isso é uma questão clássica de vasos comunicantes. Então, vou fazer aqui para vocês. 63, aqui tem... Eu só quero a situação final, tá, gente? Eu quero a situação final. Aqui, deixa eu fazer aqui então, uma régua aqui.
Aí tem o gás aqui, bonitinho. Gás. E aqui tem um líquido. E aqui do outro lado, ó, tem uma coluna de 5 centímetros, beleza? Solução padrão. Procurar o quê? Os pontos de separação dos líquidos. É esse e é esse. Procurar o mais baixo. É esse. Buscar o ponto de mesma altura. É esse. Igualar as pressões. Igualei. No ponto A, nós temos a pressão do gás. No ponto P, nós temos o quê? Deixa eu ver. Um pouco. Tá. E no outro nós temos o quê? Nós temos o lado B. Quanto que vai ser a pressão em B? Vai ser a pressão atmosférica, porque o tubo é aberto, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. Ele falou que a pressão atmosférica é 1/10 a quinta. Ele falou que a densidade é 20 vezes 10 ao cubo. Ele falou que a altura, gravidade, perdão, vale 10. E nós sabemos que a altura vale quanto? 5 centímetros. O que é os 5 centímetros? 5 centímetros é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Nada demais, não é isso? Vai ficar o quê? 5 vezes 2, 100. Cortei. Então vai ficar o quê? Pressão do gás é igual a 1/10 a quinta, mais 1 vezes 10 mais 1, 10 a quarta, certo? Vamos usar o macete. Ele quer a resposta de 10 a quinta. Vou usar aquele macete, né? Para 10 a 4 virar 5, eu somo uma casa. Se eu somo uma casa de um lado, eu subtraio uma casa do outro. Então vai ficar o quê? 1/10 a quinta, mais, andei uma casa, 0,1, 4 mais 5, 4 mais 1, 5. Vai ficar 1,1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Beleza? Letra C de casa. Por que ele é letra C? Porque ele quer a resposta em 1,1 10 à quinta Pascal. Ele não quer a resposta em Pascal, ele quer a resposta que completa essa expressão. A resposta que completa essa expressão é a letra C de casa. Beleza? 64. Show? No experimento Torricelli, para determinar a pressão atmosférica, a coluna barométrica tem altura maior quando o líquido é água e menor quando o líquido é mercúrio. Por que isso acontece? Letra. Letra, faço aí. Letra A, né, gente? Porque a densidade de um é a maior que a do outro. Letra A de amor. Não, Vitor, de alombada, Vitor. Sempre estragando a piada, incrível isso. 65.
eu desenhar aqui o 65. Vamos lá. 65. Em um sistema de vasos comunicantes são colocados dois líquidos immiscíveis. Águas com densidade de 1 grama por centímetro cúbico e óleo com densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. Aqui ele chamou de chance. Ele falou que um líquido fica a 20 centímetros de separação do outro. Determine o valor X correspondente à altura do líquido e identifique o líquido. Vamos lá. O líquido verde ele vai ser o quê? O líquido verde vai ser a água ou vai ser o óleo? O líquido verde vai ser a água. Porque a mais densa fica embaixo. O líquido roxo é o óleo. Então a gente já sabe, já pode eliminar duas opções, né, gente? E vamos lá resolver essa questão de vaso comunicante. Passo 1, procurar os pontos de separação dos líquidos, que são esse e esse. Não, esse aqui não. Esquece aqui. Buscar os pontos de separação dos líquidos. Próxima etapa, buscar o mais baixo, que é esse. Próxima etapa, buscar o ponto de equivalência. Próxima etapa, igualar as pressões. Beleza? Show? Vai ficar o quê, meus amores? Pressão atmosférica mais densidade do óleo, gravidade, altura do óleo. Do outro lado, pressão atmosférica mais densidade da água, gravidade, altura da água. A gente pode cortar a pressão atmosférica porque é igual, a gente pode cortar a gravidade porque é igual. Vamos ter densidade do óleo 0,85 vezes 20. Densidade da água é 1, a altura é H. Então, HA vai ser 17 centímetros e que é a altura HA, eu chamei de X. Então, X é igual a 17 centímetros e corresponde à água. Beleza? Dúvidas, senhores? Dúvidas? 66. A superfície de um líquido em repouso em um recipiente é sempre plana horizontal, pois todos os seus pontos suportam a mesma pressão. Com base nessa afirmação, responda qual lei descreve o fenômeno a seguir. Letra? Letra B, gente. Letra B de BCT. Então, nós temos o seguinte. O valor da pressão registrada na superfície de um lago é 1/10 a quinta, então, de pressão atmosférica. O mergulhador se encontra nesse lago a 3 atm.
Ou seja, a pressão do mergulhador é 3 atm, que é o mesmo que 3 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Beleza? Sabendo que a densidade da água do lago vale 1 grama por centímetro cúbico, qual é o módulo da profundidade no fundo do mar? Então vamos lá, meus amores. Macete para vocês. Macete para vocês. Mas eu vou fazer sem macete primeiro, tá? Para vocês não entenderem errado. A pressão é igual à pressão ambiente mais dGH. Beleza? A pressão no fundo do lago é 3/10 à quinta. A pressão ambiente, que é a pressão atmosférica, é 1/10 à quinta. A densidade da água é 1000, que é 10 ao cubo, quilogramas por metros cúbicos. A gravidade é 10 e a altura é H. Beleza? Vai ficar o quê? 10 elevado à quarta H, 3 menos 1, 2, 10 à quinta. H vai ser o quê? 2 de 10 à quinta dividido por 10 à quarta. Vai ficar 2 vezes. Repito a base, subtrair as correntes. 5 menos 4, 1. 2 vezes 10, 20. Tem mistério, senhores? Mistério? Show? Vamos lá, meus amores. Vamos falar agora de equilíbrio. Equilíbrio, meus amores, acontece a força resultante de um corpo é nula, beleza? Então, o equilíbrio acontece quando a força resultante de um corpo positivo. Vamos lá. O equilíbrio se divide em dois tipos: equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Quando a força resultante é nula, quer dizer o quê? Há duas opções. Ou o corpo ele tem velocidade constante, MRU, ou ele tem aceleração, ou ele está parado. Quando o corpo ele está parado, a gente tem um equilíbrio estático. Quando o corpo ele está em MRU, nós temos o equilíbrio dinâmico, beleza? E esse equilíbrio vai ser dividido em vários critérios. Critério 1, que são os tipos de equilíbrio estático. Nós temos 3 iniciais. Esse equilíbrio aqui que é chamado de equilíbrio estável, equilíbrio instável, equilíbrio indiferente. Beleza? O equilíbrio estável é aquele que a gente dá uma porradinha nela e ela retorna à mesma posição. O equilíbrio instável é aquele que a gente dá uma porradinha no corpo, ele cai, ele não consegue mais retornar naturalmente àquela posição. E o equilíbrio indiferente quer dizer o quê? Que qualquer posição que ele ocupe, ele vai continuar em equilíbrio. Certo, senhores? Eu esqueci de falar anteriormente do macete. Mas vamos lá. Primeira condição importante para aprender a usar o macete é que esse macete só vale para água doce. Como assim água salgada não vale? Por que água salgada não vale? Porque a densidade é diferente. Quando a densidade da água valer 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico, cada 10 metros que você desce equivale a 1
ATM. Beleza? A cada 10 metros que você desce, equivale o quê? A cada 10 metros que você desce, equivale a 1 ATM. Então, por exemplo, nível do mar. Eu tenho 1 ATM. Desci 10 metros. Passei a ter o quê? Mais 1 ATM, 2 ATM. Desci mais 10 metros. Passei a ter o quê? 3 ATMs. Então, quando a pressão for 3 ATM, ele vai ter descido quanto? 10 com 10, 20 metros. Por que esse macete, ele é um macete limitado? Eu não gosto muito de fazer não, mas alguns colegas meus fazem. Não vou julgar quem faz isso, tá? Não me interessa julgar. Mas ele é muito limitado, ele só vale para... Vou apagar, tá? Então eu vou bem rápido. Ele só vale, por exemplo, para água, cuja densidade vale 1 grama por centímetro cúbico. Se ligar uma questão que a água vale, sei lá, pensando no tomador aqui bizarro, que a água vale 5, 5 não, né? Mas 1,5, 0,98, 1,03, já não vale essa relação. Beleza? Tranquilo? Vou apagar ali, tá, gente? Então tome cuidado. Não use o macete de qualquer jeito. Vamos continuar, meus amores. Temos equilíbrio estático, estável e indiferente. Além desses equilíbrios aqui, meus amores, nós temos dois corpos, dois tipos de equilíbrio. Atenção agora interessante. Nós temos o equilíbrio do ponto material, que é o que vai me interessar a primeiro momento. O que é um ponto material? É quando as dimensões são desprezíveis. Pergunta de $1 milhão. Qual é a condição para o corpo estar em equilíbrio se ele for um ponto material? No ponto material, basta temos o quê? A força resultante igual a zero. E uma forma prática de fazer isso é o caso clássico, que é o caso de decomposição. A gente decompõe a força horizontal com a vertical. Então, Fx de um corpo vai ser igual a Fx do outro, Fy de um corpo vai ser igual a Fy do outro corpo. Beleza? Agora, se for corpo extenso, aí, isto é, quando o tamanho é considerável, acontecem duas condições. Primeira condição, a soma dos momentos é nula e a soma das forças também é nula. E o momento ele vai ser escrito como força vezes distância vezes seno do ângulo. Beleza? Se o corpo roda para esse lado, positivo. Se ele roda para o outro lado, negativo. Beleza? Vamos trabalhar com cada caso conforme os exemplos forem surgindo. Beleza? Senhores, alguma dúvida? Meia 68, 69 e 70. Olha que difícil, meus amores. Vou desenhar 68, se quiser tentar fazer, sinta-se à vontade.
Fiz merda aqui. Vamos ler a questão para vocês, meus amores. Considere o sistema em equilíbrio representado na figura a seguir. Para que a intensidade da tensão no fio 1 seja metade da intensidade da tensão no fio 2, o valor θ em graus deverá ser de... Olha que difícil. Nós sabemos que aqui nós vamos ter o quê? Até vou mudar de cor. Nós vamos ter T1 de um lado. Aqui no fio 2 vamos ter o quê? T2, beleza? E aqui vamos ter T3. Não sabe da geometria plana que isso aqui vale alfa. Aqui vale alfa. Então a gente pode pegar essa força aqui e decompuser ela em duas componentes. Aqui, ó. T2x e T2y, certo? Vamos lá. Boa, Adriano. Vamos ver se tá certo. Quem é o T2x e quem é o T2y? Vamos lembrar o macete de decomposição. O T2x, ele está o quê? Colado com o ângulo. Se ele está colado, ele vai receber o cosseno. O T2y não está colado, ele está sem cola. Então, ele vai receber o seno. O T2x vai estar colado, então ele vai ser o quê? Cosseno. O T2y não vai estar colado, ele vai ser o quê? Ele vai ser tesseno, beleza? Então vai ficar tranquilo, porque ele vai estar parado. Se ele vai estar parado, quer dizer o quê? Que a força da direita, que é o T1, é igual à força da esquerda, que é o T2x. E ele falou para vocês, que eu desenhei errado, ele falou que T1, ó, T1, T2x é T2x, T2x é T2 vezes cosseno de alfa. Ele falou que o valor de T1 é metade do valor de T2. Ora, agora morreu. Vamos cortar isso aqui, vamos ter o quê? Cosseno de alfa é igual a meio. Que ângulo é esse cujo cosseno é meio? 60. Certo? Certo? Beleza. 69. Leiam aí, gente. Considere a figura a seguir, na qual se encontra representado um gancho, cuja intensidade da força F vale 80 newtons, beleza? A intensidade de newtons da componente da força F, que tende a, atenção, que tende a arrancar o gancho da parede sem entortá-lo, vale. Então, olha só. Isso aqui é uma questão clássica de decomposição. A gente pode pegar essa força aqui e decompor. Ó, componente horizontal, Fx, e componente vertical, Fy. A força que ele quer é a força capaz de arrancar o gancho da parede. Então, ele quer saber a força o quê? Fx. Então, o que vai ser a força Fx? Fx vai ser a força de 80 vezes quem? O Fx, por estar colado com o ângulo, eu vou usar o cosseno. 80 vezes meio, 40.
Simples assim. Dúvida, meus amores? E olha só, meus amores. A última questão é uma questão clássica de equilíbrio de corpo extenso. Mas eu vou te dar um macete que pode ser muito útil para vocês, tá bom? Que eu chamo didaticamente de equação da balança. Beleza? Toda vez que tem uma balança simpática assim, a gente pode usar o momento de outra forma. Que é assim, ó. Para que haja equilíbrio, F1D1 à esquerda tem que ser igual a F2D2. Só gostaria de fazer algumas observações importantes. É o seguinte. Se essa barra for homogênea e tiver peso, se a barra tiver peso e for homogênea, onde fica o peso? Fica onde? No meio da barra. Beleza? Então vamos à questão aqui, ó. Vou desenhar a primeira questão, depois a gente vai resolver. Se quiser tentar resolver, sinta à vontade. Questão 670. Temos aqui o Loquito. Não tenho mais pretextos para não te chamar. Aqui. Q1. Q2. Vamos lá. A saideira. Questão 70. Resolvemos 70 questões de mecânica nesse final de semana. Beleza? Vamos lá. Uma barra B rígida homogênea de comprimento 50 centímetros. Então, o comprimento dela, vou escrever aqui, vale 50 centímetros. Beleza? Encontra-se equilibrada na horizontal conforme a figura abaixo. Beleza? O apoio aplicado no ponto da barra está... Cadê? O apoio está a 10 centímetros de ar. Então, ele falou que essa distância aqui está a 10 centímetros de ar. Beleza? Então, de corpo Q1 vale quantos newtons? Vale 50 newtons. Vale 50 newtons. Beleza? Já o corpo Q2 onde tem o corpo Q2? Peraí, fugi, pulei uma linha, desculpa. Ele falou que essa barra homogênea, desculpa. Ele falou que a barra homogênea possui peso de 20 newtons. Como ela é homogênea, a gente sabe que vai atuar onde? No meio. Beleza? O apoio está aplicado em cima, onde o Q1 vale 50 newtons. Beleza? E Q2 vale 10. O que ele quer saber para vocês? Quer saber o seguinte: a distância em centímetros da extremidade B até o ponto C. Então, ele quer saber isso aqui, beleza? Ele quer saber essa distância aqui. Vamos lá. Nós sabemos que a barra ela é homogênea. Se ela é homogênea, o peso atua onde? No meio. Então, vai ser o quê? 25 centímetros para um lado, 25 para o outro. Como eu já tenho 10 aqui, me restam 15 centímetros. De novo, desenho fora de escala. 15 centímetros. Beleza?
Quero saber quanto que vale essa exposição x aqui, tá bom? Mas antes de calcular o x, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui, ó. Essa distância aqui eu vou chamar de d. Beleza? Então, quanto que vale o d? Vamos lá. Como o sistema tem equilíbrio, a gente pode usar a equação da alavanca, da balança. Aqui, ó. A força direita, 50. Distância, 10 centímetros. Do outro lado, força 20. Distância, 15. Força, 10. Distância, d. Beleza? Vou cortar os zeros todos. 5 vezes 10, 50. 30 mais d. Então, quanto vale o d? 20 centímetros. Então, olha que interessante, meus amores. Vou até mudar de cor aqui. Daqui para cá vale 10. Daqui para cá vale 15, mas tudo isso aqui vale quanto? Vale 20. Então, daqui para cá vai ser o quê? 10 mais 20, 30. Quanto que vale a barra? 50. Então, para fechar 50, essa distância vale quanto? 20 centímetros. Então, a distância x que ele quer calcular vale também 20 centímetros. Beleza, meus amores? Vou tirar a foto que estou no grupo. Beleza? Então, meus amores, então é isso. Deus abençoe vocês, tudo de bom. Vou fazendo graça, ó. Deus abençoe vocês, tudo de bom. Até semana que vem. Um beijão pra vocês, tudo de bom. Tchau! Beijos! Beijos, beijos.